sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Relacionamento em Evidência. Muito obrigada por você estar aqui, estar nos ouvindo nesse podcast que a gente sempre traz temas super relevantes para a vida individual e a vida do casal, entendendo que para a gente ter um relacionamento saudável, a gente precisa sermos pessoas saudáveis, né? Eu sempre falo que pessoas saudáveis têm relacionamentos saudáveis. Então, você está aqui hoje com mais um episódio para aprender um pouco mais sobre como ter uma vida saudável e, consequentemente, um relacionamento saudável. Então, o nosso podcast Relacionamento em Evidência traz hoje um tema super importante, que é como não deixar o relacionamento cair na rotina. Eu tenho certeza que você já passou por isso, ou você já viu pessoas passando por isso, e talvez você tenha um medo em relação a isso. Poxa, será que ficar muitos anos com a mesma pessoa não fica chato, não fica maçante? E hoje eu trouxe um convidado super especial para falar sobre isso com a gente. Quero saber se vocês conhecem. O nome dele é Rafael. Olá, meu povo, sou Rafael Soares, cheguei aqui, vocês já me conhecem, né, provavelmente. Mas se você não me conhece, sou Rafael Soares, psicólogo de casais, especialista em terapia cognitivo-comportamental e outras cositas mais, né. Mas tô aqui hoje para falar sobre esse tema muito importante. Como que é essa questão da rotina? Acaba o relacionamento sem entrar na rotina? Sim. Então a gente vai aprofundar isso e como que na terapia de casal eu trago isso para os meus pacientes. Porque às vezes é uma demanda muito grande e um medo muito grande da onde? Do futuro. Às vezes o casal ele tá tendo um problema aqui no presente, só que o problema do presente desse casal muitas vezes é impulsionado por conta de uma expectativa que o casal tem sobre o futuro do relacionamento. Nossa, Rafael, a gente está tendo um problema na nossa área de comunicação. Daqui a 20 anos a gente vai terminar, com certeza. Porque a gente não está conseguindo solucionar esse problema. E aí, o que acontece? O casal está o quê? Prevendo o futuro, desastroso para o relacionamento. E aí, com a rotina é a mesma coisa. Quando as crianças vierem, quando a gente tiver que trabalhar de repente full time, sair do home office, vai cair na rotina, pipipi. E aí, como que a gente lida com isso? Hoje tem pano pra manga. Então vamos começar, eu quero já começar te perguntando sobre isso. Esse é um tema muito recorrente na terapia, essa questão do casal tá perdido, né? Cada um indo para um lado e aí não se encontrarem, isso é muito comum? É muito comum. Principalmente, aí eu penso em dois extremos. Eu penso no extremo, primeiro, de pessoas que estão começando um relacionamento e uma jornada juntos. No início da vida, assim, vamos supor, casais maduros já. A gente não fala para adolescente, assim, mas casais mais maduros, assim, a partir dos 20 anos, 23 anos, nessa fase. Por quê? Porque o casal com 23, 25 anos, qual é o momento de vida que eles estão passando nesse momento? Provavelmente de uma ascensão profissional, término de faculdade. Então, assim, as expectativas na vida individual, elas são muito grandes. A partir desse momento, um tá cursando direito, vamos supor que o outro esteja cursando psicologia. O cara, ele quer ser juiz, a menina, ela quer abrir um consultório. E aí ele precisa passar muito tempo estudando para um concurso. Ela precisa estudar para poder se tornar, né, uma psicóloga melhor, abrir uma clínica, enfim. Então, nesse começo de vida, eles estão ainda muito perdidos por conta de planos individuais que às vezes não juntam para o desenvolvimento do relacionamento. E aí causa um problema. Qual o outro extremo? Qual é o outro extremo? O outro extremo que eu enxergo e já atendi casais nessa ideia, nesse segmento, são de casais que eles já têm uma vida profissional consolidada. Então eles já estão lá com seus 45 a 55 anos, vamos colocar assim. Só que o que acontece nesse período? O casal, ele passa por um momento que os filhos deles estão se formando e começando uma vida individual. E aí esse filho, ele sai de casa. Quando esse filho sai de casa, o casal, ele precisa de redescobrir como casal, muitas vezes. E esse papel de pai e mãe se afastar um pouquinho.
para poder dar autonomia ao filho no novo relacionamento que o filho está construindo e na nova família que ele está construindo. Então eu vejo que nesse momento, tanto do começo do relacionamento quanto na saída dos filhos de casa, são momentos que os casais eles se perdem um pouco do relacionamento. Fica meio que assim, e agora? O que a gente faz? Sim, porque vive uma mudança muito grande, né? Com certeza. Agora, é interessante você trazer isso do início do relacionamento, porque o que eu percebo, né? Atendendo mulheres, eu entendo muitas vezes que há um estranhamento quando o relacionamento ele entra em um lugar mais confortável. Por exemplo, a gente já conseguiu uma casa, a gente está com a nossa casinha, tá tudo bacana, a gente tem a nossa rotina. E aí entra em um estranhamento assim, poxa, e agora? Uhum. E o que eu faço, né? E aí entra muito na mesma coisa e sente um pouco dessa falta, dessa adrenalina do início, que é muita coisa para resolver, e você paga casamento, e vê casa, e tudo ao mesmo tempo. E aí quando passa, fica assim, nossa, e agora? É Sim. isso? Que é a famosa ativação emocional. Às vezes, quando a gente está no início do relacionamento, ou no início desse período, né, de consolidação no mercado de trabalho, fazendo uma pós-graduação, às vezes a gente tem a sensação de que a gente está em movimento o tempo todo. Quando as coisas meio que se acalmam, muitas pessoas sentem a necessidade de agitar a vida. E aí você vê que são, às vezes, momentos que as pessoas fazem ou tomam decisões precipitadas. Então, às vezes, as pessoas elas acabam pensando, nossa, agora a gente tem que fazer uma viagem muito longa para qualquer lugar. Sei lá, vou pro Tibete. Eu pensei no lugar mais aleatório do mundo. Mas aí a pessoa fala assim, por que você precisa fazer isso? Aí, às vezes, eu pergunto pro casal, por que vocês precisam consolidar esse plano agora? E eles não têm um fundamento, uma base para consolidar aquilo. Mas eles precisam colocar algum tipo de emoção, aí vamos botar que seja adrenalina, no relacionamento. E aí que é o ponto. É a pessoa ela não conseguir lidar com a sensação de tranquilidade do relacionamento. E aí muitas pessoas recorrem ao quê? A briga. Outras pessoas começam a ter discussões por coisas muito pequenas. Por quê? Eu preciso perceber que esse relacionamento que está acontecendo. Mas perceber sobre um viés negativo. Não perceber no viés, cara, a gente está conseguindo planejar um futuro muito bacana juntos. Não, esse viés às vezes ele não me movimenta tanto. Ele me causa tipo assim, tá tudo muito parado. Então assim, eu acho que esse é um caminho que eu percebo muito. De casais necessitando de emoções fortes para se sentirem dentro de um relacionamento. E isso vem lá de trás. E qual é o problema disso pro relacionamento? Então, o problema disso é que a pessoa ela não consegue mais lidar com, vamos usar aquele termo, né, que as pessoas falam, um amor tranquilo. Ela não consegue lidar mais com isso, ela não consegue. Ela não consegue, de repente, chegar em casa, sentar, jantar, conversar sobre o que aconteceu no dia. Ah, não, Rafael, eu faço isso todo dia, é chato. Pô, por que você acha isso chato? Vamos tentar entender por que você chegar do seu trabalho, você sentar com sua esposa ou com seu marido e com seus filhos na mesa para poder conversar sobre como foi o Dia das Crianças é algo chato. E aí a pessoa começa a tentar buscar isso do motivo pelo qual ela enxerga essa construção algo ruim. Sim. Que ela denomina chato, né? Às vezes. E eu acho que é muito influenciado por uma questão social que existe, que é de o relacionamento ele cai sempre na rotina. Isso já é construído socialmente, tanto que quando nós casamos, uma frase que a gente ouvia com muita recorrência, a gente até brincava com isso no Instagram, era que vocês estão em fase de lua de mel. Uhum. 1 ano, 2 anos. Não, vocês ainda estão em lua de mel. Daqui a pouco passa, daqui a pouco
essa magia vai Exato. embora. Quando vocês perceberem a rotina do casamento, vocês vão querer pular fora. Sim. E a gente ouvia muito isso. E sempre que eu ouvia essa frase, eu ficava muito triste. Por quê? Porque já existe uma crença no imaginário coletivo de que o relacionamento, ele vai ficar ruim. Sim. Ponto. Então, imagina só, para um casal, com certeza você também já ouviu isso, para um casal que está começando uma vida juntos, já ser bombardeado de crenças tão negativas impacta negativamente na vida e na forma até de lidar. Porque, poxa, para que eu vou começar algo então se vai dar errado? Exatamente. Não faz sentido. Exatamente. Se você tem uma crença ali muito nuclear, vamos só explicar um pouco o que é crença, né? Crenças são ideias, fundamentos que você tem lá de maneira mais profunda e que você de fato acredita que aquilo acontece ou vai acontecer. Então isso é uma crença que eu tenho. Então, quando você tem uma crença infundada, né, uma crença distorcida da realidade, você acaba fundamentando o seu pensamento e os seus comportamentos a partir dessa crença. Então, que nem a Joyce falou, se eu, Rafael, vou me colocar como exemplo, se eu, Rafael, tenho uma crença de que um relacionamento ele vai ficar ruim com o passar do tempo, eu tenho dois caminhos. O primeiro deles, que muita gente tem feito isso hoje em dia, eu não começo nenhum relacionamento, eu posso ficar com as pessoas, eu posso sair por aí e beijar todo mundo, mas eu não começo de fato um relacionamento. Não se compromete, eu não né? me comprometo, exatamente, porque, pô, a fase de beijinho, de viajar pra Arraial do Cabo e voltar é muito legal. Mas se eu começar algo mais sério, se eu colocar uma aliança no dedo e querer ter um relacionamento, vai dar um problema. Então eu nem começo. E aí você vê um monte de gente imatura, apesar da idade. Você vê muito marmanjo aí de 45, 50 anos de idade, de 30 e poucos anos de idade, que diz, não quero nada não, pô, não sei o que, pá. Pô, muito legal o discurso. Mas às vezes é medo de construir um relacionamento por conta dessas crenças que tem. De que no futuro vai dar um problema. E aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são pessoas que elas entram de fato num relacionamento, elas começam um relacionamento apesar dessa crença, só que quando elas observam algum tipo de dificuldade dentro da relação, o primeiro comportamento delas é o quê? A fuga do relacionamento. E aí essa fuga pode acontecer por alguns caminhos. A fuga pode ser a pessoa, ela acaba boicotando o próprio relacionamento, então ela tem comportamentos ruins sucessivos a ponto da outra pessoa terminar com ela, e aí ela o quê? Afirma a crença de, viu? O relacionamento dá problema. E o outro caminho é o seguinte, a pessoa, ela não dá os passos necessários para poder resolver aquela situação. E aí o que acontece? De novo, a separação. Então, assim, quando a gente vê que isso vem lá de trás, isso vem de fato de um medo que as pessoas acabam construindo do relacionamento. Um ponto que eu vejo hoje muito comum é aquela frase, se der errado, separa, pô. Casa. Uhum. Se der algum problema, tu separa. Cara, um jovem de 20 e poucos anos, ele tá entrando no casamento, escutando às vezes do pai, da mãe e da tia, que se der um problema, ele pode separar. Uhum. E aí, quando esse garoto ou essa garota, eles começam ao casamento ali no primeiro ano, geralmente, que a gente tem... Muitas pessoas têm um impacto muito forte do primeiro ano de casamento por conta disso, que é uma mudança total de estrutura de vida. E elas falam, caraca, cara, isso daqui é muito complicado às vezes. Vou separar. Pum. Aí ela casa de novo depois de uns 3, 4 anos. Separa de novo. E aí o que acontece? Por quê? Porque essa pessoa, ela de fato acredita que a solução dos problemas do relacionamento é a separação. Não a busca, de repente, da terapia de casal, de repente procurar um conhecimento para poder aprimorar a habilidade de comunicação e assim vai. Aí você vê como que as crenças são muito fortes. Sim. E quanto que elas impactam também na maneira do comportamento da pessoa. Exato. Então, essas crenças sociais, né, de, não tá dando certo, separa, de, isso é lua de mel, daqui a pouco que o casamento vai começar de verdade. Exatamente. Quando tiver o primeiro filho, vai ser um problema.
Não, mas o primeiro é tranquilo. Agora, quando chegar o segundo... Exatamente. Ah, mas o segundo vocês ainda estão treinando, na hora que vocês ainda estão aceitando. Quando vocês tiverem o terceiro filho, aí as pessoas só vão colocando areia, né? Em cima do teu caminhão e jogando um monte de coisas ruins pro teu pensamento. Não, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, Exatamente. daqui a 30 anos. Exatamente. Então, é sempre uma previsão super negativa sobre o futuro de um relacionamento. Com certeza. E aí, quando as coisas realmente mudam, por que mudam? Porque o tempo passa, porque as pessoas mudam com o tempo, as circunstâncias mudam, as pessoas começam a encarar aquela mudança como algo super negativo. E aí é ativado essas crenças. Poxa, já tá começando a dar ruim. É a crise dos 7 anos. É a crise dos 10 anos. Olha quantas coisas negativas são colocadas na nossa cabeça e o quanto que isso impacta no nosso casamento. Porque é isso, eu posso interpretar de uma forma do tipo, olha, a gente está tendo algumas dificuldades porque algumas coisas mudaram, mas a gente vai resolver. Ou eu posso pensar, putz, é a crise dos 7 anos. E agora? Muda completamente. Exatamente. E às vezes a gente pega agora uma pessoa ansiosa, né? Diagnosticada com uma ansiedade, algum transtorno de ansiedade, sei lá. Ou às vezes não diagnosticada, mas que tá ali presente. A pessoa fala assim, caraca, meu Deus, tô 6 anos casada. Ano que vem com certeza vai dar problema. Porque, pô, a crise dos 7 anos tá vindo aí, não sei o quê. Eu lembro que, acho que são muitos cantores famosos que já faleceram com 27 anos de idade. E as pessoas começaram a falar, assim, abertamente sobre algum cantor famoso que corre um perigo muito grande por estar chegando perto dos 27 anos. E as pessoas, de fato, acreditando nisso. Eu falo assim, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque é aquilo, se você quiser comprovação da fonte da sua cabeça sobre qualquer assunto, você consegue. Você encontra. Você encontra. E esse é o perigo no relacionamento. Porque se eu quiser comprovar pra minha cabeça que a Joyce é uma péssima esposa, eu vou começar a pescar o quê? Elementos ali dentro da nossa relação que eu consiga apontar, viu? A Joyce é uma péssima esposa. Viu? A Joyce é uma péssima esposa. Viu? A Joyce é uma péssima esposa. Mas quando a gente tá na terapia e a gente reestrutura cognitivamente o casal, eu falo pra eles, tá, você já me falou 10 coisas super ruins da tua esposa. Vocês estão quantos anos casados? Aí às vezes o cara fala, a gente tá há 20 anos casados. Ou 20 anos juntos, né? Casados é uma outra coisa. Mas estamos há 20 anos juntos. Tá, você já me falou 15 coisas negativas dela. Me fala 5 coisas positivas da tua esposa. E a pessoa trava. Mas por quê? Porque durante desses 20 anos, durante 15 anos, o foco e a atenção seletiva daquele cara foi uma atenção seletiva relacionada ao quê? Aos pontos negativos da esposa. Pra ele fundamentar o quê? A minha esposa é ruim. A minha esposa é ruim. Ah, eu não faço nada pra melhorar o meu relacionamento porque a minha esposa é ruim. Se eu fizer... Meu relacionamento não dá certo. Se meu relacionamento não dá certo, porque minha esposa é ruim. Se eu fizer alguma coisa, ela nunca vai me elogiar. Tá, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pra sua esposa? Cri. Por quê? Porque já tem no imaginário... Ela não vai me elogiar, ela não vai me dar crédito. Ela nunca me dá crédito. E aí vocês acabam entrando, né, os casais, esse casal, tipo, com 20 anos juntos, nessa roda gigante, né, que, não, a gente não consegue dar passos pra melhorar. Vai ser sempre desse jeito. E aí a gente entra, joga tudo na rotina. Mas é porque tá assim, porque o nosso relacionamento tá na rotina. Então a gente percebe que esse na rotina são vários problemas que não estão sendo vistos, muito menos solucionados. E aí você joga a culpa em alguma coisa. Nesse caso, joga a culpa na rotina. E aí você chama de rotina. Chama de rotina os seus problemas. Exatamente. Mas às vezes qual é o problema? A gente não se comunica direito, a gente
sei lá, não tem uma vida sexual ativa, a gente não consegue manejar direito o nosso dinheiro. Então, não, a gente tá com problema na rotina. Pô, cara, não é rotina. Porque a gente precisa também diferenciar o que é rotina e o que é algo que é monótono. Porque, vamos lá, você que tá escutando a gente agora. Você tem rotina na tua vida? Aí a pessoa fala, tenho. E provavelmente a pessoa que responde tenho com essa pergunta, ela lembra dos piores pontos do dia dela, ela chama de rotina. Então, se a pessoa, por exemplo, você tem rotina na sua vida? Tenho. Eu tenho que trabalhar todo dia. Eu odeio. E a pessoa ela fica preocupada com essa questão de trabalhar. Porque para ela a rotina de trabalhar é algo ruim. Então, quando a gente começa a observar que você nomeia de rotina as partes mais desagradáveis do seu dia, você não está escolhendo de fato o nome rotina para algo que é uma rotina. Rotina é aquilo que a gente faz de maneira repetida, mas que existem elementos que são diferentes dentro daquilo. É rotina. Você almoça todo dia. Almoçar é uma rotina. Rafael, mas eu amo almoçar. Eu sei que você ama, eu também amo almoçar. E isso é uma rotina. Por que almoçar é uma rotina? Porque você repete todos os dias. Só que, aí começa a diferenciação. Você almoça todos os dias a mesma coisa? Não. Por que não? Porque senão ficaria chato. Ficaria chato, exatamente. Percebe que almoçar não é o problema? Mas você repetir a mesma comida todos os dias é chato. E às vezes pode ser uma comida que você ama. Só que se você comer todo dia aquela mesma comida... Às vezes eu faço essa brincadeira, né, com os casais. Eu falo assim, me fala uma coisa que você gosta muito de comer. E aí alguns falam chocolate, outros falam lasanha, churrasco. Tá, beleza. Então no café da manhã você vai comer chocolate. No almoço você vai comer chocolate. No café da tarde você vai comer chocolate. E na janta você vai comer chocolate. Hoje. Rafael, meu sonho. Tô precisando. Pra relaxar. Nossa, o chocolate me deixa muito mais calmo. Tá bom. Você vai ter que fazer isso por 2 dias. Uma semana. Acho que eu não aguento mais não. Uma semana. E é a coisa que você mais gosta de comer. Mas por quê? Porque se tornou monótono. E o relacionamento, ele precisa ter rotina. Mas ele não precisa ser monótono. Eu posso assistir um filme com a Joyce todos os dias. E isso ser uma rotina que a gente coloque dentro do nosso relacionamento. Então, todo dia a gente vai assistir alguma coisa juntos. Beleza. Mas eu posso assistir um filme de ação, posso assistir um documentário, posso assistir um podcast, posso assistir Relacionamento e Evidência, tem no YouTube. Posso assistir várias coisas diferentes. E será algo muito prazeroso. Mas se eu assistir todos os dias o mesmo vídeo ou o mesmo filme, vai ser chato. Por quê? Vai ser monótono. E aí, sabe o que é que eu percebo? Às vezes as pessoas ficam, hoje, né, com a era Instagram, ficam comparando tanto a vida com outras pessoas, e aí vem outras pessoas super viajando e fazendo coisas super diferentes. Almoçando em restaurante toda noite. Chique, né? E aí pensa, nossa, porque se eu não tenho esse dinheiro, então eu não vou conseguir. Então, meu relacionamento... E não é sobre isso, né? Não é sobre fazer viagem todo final de semana, ir para lugares super badalados e etc. Mas é encontrar o que faz sentido para vocês, né? E não deixar que aquilo ali se torne algo igual todos os dias, por mais que vocês gostem muito. Lembrei agora de um exemplo aqui, que eu e o Rafael começamos a ficar viciados em assistir dorama. E aí, eu não gosto de assistir muita coisa seguida, né? Rafael também não, porque enjoa. A gente enjoa. E aí a gente assistiu um, aí deu pouco tempo, assistimos outro. Aí depois falei, não vamos assistir outro agora nem tão cedo. Aí passou um tempo, aí Rafael achou outro, aí a gente assistiu. Aí estamos agora um tempo sem assistir. Por quê? Se a gente começar a assistir um atrás do outro, vai enjoar. Exatamente. E aí hoje, né, com a era Instagram, o que muitos casais fazem? Recorrem às redes sociais, porque são mais interessantes. E aí passa a trocar o tempo de casal para o tempo individual no Instagram,
que é uma queixa super comum. Muito, muito comum. E como que você percebe, assim, vamos lá, a pessoa, ela tá num relacionamento e ela percebe que existe essa troca de prioridade, vamos colocar assim, que o parceiro tá usando mais o tempo ali no Instagram do que talvez num diálogo, querendo fazer alguma coisa juntos. Qual a emoção você acha que a mulher que chega até a Joyce para ser atendida ou participa dos grupos terapêuticos, da mentoria, enfim, ela nomeia? Como que ela se sente? Insuficiência. Parece que eu não sou boa o suficiente. Porque ele prefere ficar no Instagram do que conversar comigo. Do que assistir um filme comigo. Uhum. Então quer dizer que o Instagram é mais interessante do que eu. E aí a mulher começa a se sentir insuficiente dentro daquele relacionamento. E aí olha o problemão que vai se criando a partir de uma... Eu acho que é muito uma dificuldade de, às vezes, só parar e pensar, cara. Uhum. É só parar e pensar, poxa, nossa rotina tá ficando maçante, né? O que dá pra gente fazer de diferente? Sim. E aí é isso que a gente está trazendo. Sempre vão chegar momentos, esses momentos que você vai cansar. Uhum. E isso não é o problema. O problema é o que você vai fazer com isso. Então, poxa, a gente assistiu 2 doramas juntos e percebemos que estava ficando maçante. Então, vamos dar um espaço maior? Vamos ver um reality de cozinha Uhum. no intervalo disso? Vamos sair um pouco mais para passear à noite, ao invés de assistir alguma coisa? Pronto. Você traz opções para dentro dessa possibilidade. Mas é mais fácil recorrer ao Instagram e ficar ali tendo um tempo sozinho e seguir a vida. Com certeza. E assim, não que não seja saudável você ter um tempo sozinho. Uhum. Só que é como que isso é conversado dentro do relacionamento. Às vezes isso não é conversado, é velado. É um assunto que o casal acaba não aprofundando. E aí nomeiam, né, como a nossa vida tá tão chata ultimamente. E aí você fala, tá, mas quais são as coisas que compõem essa vida chata que vocês têm? E aí eles começam a perceber que às vezes são faltas, né, são faltas que eles sentem um do outro. São faltas que eles sentem de atividades, de programas, de sensações talvez que eles já tiveram antes no relacionamento e que agora eles não sentem mais essa sensação. Entende? E como colocar essas sensações de volta? Sabe qual é o exemplo que eu gosto de dar quando eu falo sobre isso? Porque quando a gente, como eu atendo mulheres, muitas queixas são de relacionamento, né? Uhum. Então, a gente fala bastante sobre isso. E aí, um exemplo que eu sempre dou são 2 irmãos. Por que irmãos brigam muito? Porque irmãos passam muito tempo juntos, geralmente, né? Existem milhões de exceções, mas pegando esse geral, passam muito tempo juntos e não tem tantas coisas para fazer, claro. E aí eles começam a sempre ver um ponto de divergência. E aí eles começam a brigar. Brigar. Um falou oi, o outro falou olá, já é motivo de briga. E aí por quê? Porque embora eles estejam juntos, eles não estão... Aquela diferença, né? Que a gente faz de relacionamento e convivência. Aham, ok, isso. Então, eles estão convivendo, mas eles não estão se relacionando. Então, eles estão ali dividindo o mesmo espaço, mas cada um tá fazendo uma coisa, ou estão ali no mundinho deles, eles não estão se relacionando. E aí, quando vai se relacionar, é sempre de uma forma ruim, e aí sempre acaba brigando. E às vezes o que está por trás é uma necessidade de relacionamento de fato, de cuidado, de querer dividir coisas, mas acaba sendo enviesado ali para briga. Por quê? Porque não sabe lidar com isso. Não entende que existe uma necessidade de relacionamento. E aí acaba brigando. E isso acontece com muitos casais, né? Que jogam a culpa na rotina. Eles estão convivendo, mas eles não estão se relacionando. E aí
acaba que tudo fica muito sem sentido, muito automático e acaba ficando sem graça. E aí vira um problema e joga a culpa na rotina. Perfeito. Porque, assim, eu acho que o principal de um relacionamento, se eu fosse colocar assim, é uma palavra que definisse relacionamento, eu penso que relacionamento pode ser definido como nível de intimidade. E aí, se fosse uma palavra, né, seria intimidade. Porque essa diferenciação que você faz sobre convivência e relacionamento, ela é determinada pelo nível de profundidade, né, de intimidade que você tem com aquela pessoa. Você pode conviver com muitas pessoas do seu trabalho, mas você não ter necessariamente intimidade com todas elas. E aí você percebe que as pessoas que você tem mais intimidade no seu trabalho são as pessoas que você se relaciona com maior profundidade. No relacionamento, às vezes a gente tem um nível de intimidade muito grande no início do relacionamento. Esse nível de intimidade faz com que vocês tenham mais profundidade, e aí vocês comecem a ter um interesse maior um sobre o outro, o nível de conhecimento cada vez maior um sobre o outro, e aí vocês vão lá e acontece o quê? Vocês se apaixonam. Nossa, começamos um relacionamento. Por quê? Porque o nível de intimidade aumentou. Só que, às vezes, por conta dessa colocação rotina que as pessoas dão, elas começam a pensar que o nosso nível de intimidade está cada vez menor. Logo, a profundidade do relacionamento está menor. Logo, começamos a conviver, não relacionar. E aí a sensação de que o relacionamento está ruim aumenta. E aí você vê que são coisas diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais no sentido inversamente proporcionais. Quanto menos intimidade, maior a sensação de o relacionamento não está bacana. E aí, vice-versa. Quanto mais intimidade, maior vai ser a sensação de que o relacionamento está bacana. Sim. E aí, quando não existe essa intimidade, como que as pessoas podem trabalhar melhor essa intimidade dentro do casamento? Então, aí a gente separa em 2 pontos de intimidade. Intimidade física e intimidade emocional. Existem muitos casais que eles têm muita intimidade física, sexual, vamos botar, mas eles têm pouquíssima intimidade emocional. E é isso que gera um conflito. Por quê? Porque a pessoa às vezes quer mais da intimidade emocional. E ao contrário também existe. Tem muita intimidade emocional, então vocês se dão bem, vocês conversam muito bem, mas a intimidade física também está prejudicada. Então, para aumentar essa intimidade, é o casal ele sentar de fato e ter uma conversa honesta um com o outro. Olha, a nossa intimidade emocional hoje, ela tá muito ruim. E é uma demanda que muitas mulheres trazem no relacionamento. Que o homem, né, o parceiro, ele quer e sente uma necessidade física maior, só que ele não entrega uma necessidade emocional que preenche a esposa. E aí a esposa, ela por não se sentir preenchida emocionalmente por aquele marido, ela não tem a abertura de aumentar o contato físico e sexual. E aí o cara fica insatisfeito, porque, você também, não sei o que, começa as reclamações, e ela também fica insatisfeita, porque ela queria uma contrapartida emocional. E aí como que a gente trabalha isso? O casal, ele se junta, a gente tem, né, na terapia, alguns protocolos, vamos botar, vou usar a palavra protocolo, para a gente conseguir avaliar o nível de intimidade do relacionamento, e aí a gente fala tanto da parte física quanto da parte emocional, para esse casal entender a necessidade do outro e compreender também como que ele se coloca dentro dessa situação. E aí a gente começa a aprofundar isso individualmente, às vezes faz sessões, né, individuais com o homem ou com a mulher, para que quando eles dois estiverem juntos, eles consigam falar sobre isso de uma maneira muito melhor do que aquelas acusações que geram cada vez mais brigas e afastamento entre eles. Então, assim, existe uma maneira dentro da terapia da gente conseguir aprofundar esse assunto dessa intimidade física e emocional para esse casal conseguir partilhar um com o outro sobre as suas demandas e alcançar as necessidades dos dois. Legal. É bem bacana. Muito bacana. Bem bacana. E é legal porque às vezes surge muito o assunto, né, de o comentário, Rafa, a gente só consegue, parece que a gente só consegue falar disso aqui na terapia. Geralmente quando o casal chega na terapia, nas primeiras 3 sessões assim, eles falam, nossa, a gente espera muito chegar na terapia porque parece que aqui a gente consegue se entender. Eu falo,
Não, mas eu acho que vocês têm a sensação de que vocês só conseguem se entender aqui. Mas não sei, porque talvez vocês enxerguem, né, aqui um terreno neutro. Mas vocês podem tornar a casa de vocês um terreno neutro para que vocês consigam utilizar as ferramentas da terapia em casa. Sim. E aí, a introdução disso é que eles consigam fazer isso em casa com coisas cada vez mais simples. Ao invés de pararem em casa só para conversar um assunto muito pesado, conversem sobre um assunto um pouco mais leve. Utilize as estratégias que a gente tem aprendido na terapia para falar sobre um assunto básico. E aí vocês vão começar a criar o quê? Confiança um no outro para conseguir desenvolver esse diálogo. E aí as coisas começam a andar. Porque eles começam a mudar, né, cognitivamente, a ideia de eu posso sim falar sobre esse assunto, porque ele está disposto a me ouvir. Eu posso sim falar sobre aquele outro assunto, porque ela está disposta a me ouvir. E aí o casal começa a avançar. Sim. Quer lançar um desafio, então, para os casais que estão aqui nos ouvindo? Um desafio? Como que seria um desafio? Para eles melhorarem? Por exemplo, sabe o que eu lembrei? De um programa muito antigo que tinha na Globo, que chamava Sexo e Alguma Coisa. Ai, que era com a esposa do Rodrigo Hilbert. Ah, sim. Amor e Sexo? Amor e Sexo. Amor e Sexo. Isso aí. E eu lembro de uma... Eu nem assistia, mas acho que passou num comercial. Alguma coisa assim que eles davam nota pra quão importante o sexo era no casamento. Uhum. E aí, algumas pessoas falavam 80% e outras pessoas falavam 20%. Sim, exatamente. E aí, isso que você trouxe agora, né, dessa intimidade física e dessa intimidade emocional, eu penso que o que guiavam ali as respostas desses casais eram isso. Quanto que eles se sentiam conectados emocionalmente com a outra pessoa ou fisicamente com a outra pessoa. Sim. Então, se eu tenho uma ligação com você muito física, obviamente o sexo vai importar muito. Mas se eu tenho uma ligação muito maior emocional com você, o sexo ele vai ser um pouco menos importante. Exatamente. E é o que acontece, que às vezes muitos casais, eles começam um relacionamento naquela intensidade muito física. Só que pro desenvolvimento do relacionamento, chega uma hora que a necessidade emocional ela precisa ser preenchida. Sim. E quando ela não é, há essa estranheza, tipo assim, não, mas a gente nunca foi assim, pô. A gente nunca precisou ficar sentado horas conversando sobre um assunto. Ah, mas isso pra mim é importante. Ah, nunca foi, você me conheceu desse jeito. E aí começam os conflitos. E aí a rotina entra muito nisso. De que, pô, nossa rotina nunca foi essa, de ficar conversando. Você sabe que eu não sou bom de conversar. E aí essas frases aparecem nesse sentido de eu me afasto daquilo que é difícil pra mim, mas eu quero que você se aproxime daquilo que a gente meio que sempre fez. Só Sim. que nessa situação talvez não seja mais possível. Sim. Então, vocês, casais que estão aqui nos ouvindo, coloca aqui embaixo qual é o percentual para você Perfeito. de intimidade física de 0 a 100 Exato. e de intimidade emocional Perfeito. de 0 a 100. Perfeito. E aí, o que for maior ou o que for menor, você consegue ali criar algumas estratégias para manejar de uma forma que seja importante. E aí é interessante também a gente dizer que não é um número exato, Não. né? Não é 50-50, não é 60-40. É o que cada casal vai entender ali de necessidades individuais para que chegue em um lugar que seja bacana para os dois, né? Com certeza. E esses acordos, né, esses combinados, eles precisam ser feitos. Só que para que eles possam ser feitos, eu penso que o primeiro ponto é o casal entender que nós somos sujeitos diferentes, com necessidades diferentes, mas que nós precisamos nos entender. Porque quando o casal ele fala assim, ou um membro, né, do relacionamento fala assim, eu sei que eu sou diferente, Rafael, eu sei que eu sou diferente da Joyce. Só que eu preciso entender que a Joyce tem necessidades diferentes das minhas. E não é que eu precise ouvir a Joyce para poder dar uma resposta para a Joyce.
eu preciso escutar a Joyce para tentar entender de onde a Joyce tem partido. De onde a Joyce partiu para que esse comportamento dela seja o comum dela. Por que talvez a necessidade emocional da Joyce seja tão grande? Pô, me fala sobre isso. Eu tenho certeza que se você for casado ou tem um relacionamento aí com a sua parceira e ela tem uma necessidade emocional muito grande, muito maior do que a sua, se você chegar para sua parceira e falar assim, cara, me conta de onde vem essa necessidade emocional. Cara, faz essa pergunta. Não precisa nem entender muito do porquê você está fazendo essa pergunta, mas faz essa pergunta. E experimenta escutar a resposta dela e não responder a resposta dela. Porque uma falha muito grande nos relacionamentos, eu até coloquei isso lá no Instagram da hoje. Eu botei, habitue-se a ouvir o outro não para responder, mas para entender, para compreender. E eu vi que as pessoas falam assim, cara, isso daqui faz muito sentido. Porque às vezes a gente está conversando e a pessoa ela só tá pensando na resposta dela. Ela não tá pensando, tipo assim, caramba, cara, eu sou um vacilão. Uhum. Às vezes você tá escutando já pensando, não, mas é porque... Cara, escuta. Uhum. E isso eu falo porque era uma dificuldade minha muito grande fazer isso. Uhum. Então, quando eu tô escutando a Joyce hoje em dia, eu conscientemente falo assim, cara, eu tenho que entender primeiro. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Ai, caraca, realmente vacilei, dei mole. E aí você consegue reconhecer e melhorar. Sim. Aí é sempre isso, é reconhecer e melhorar, reconhecer e melhorar. Com as ferramentas, né, que a gente consegue apresentar, tanto na caixinha do Instagram, na terapia, nas mentorias, enfim. Sim. Então, entendemos aqui que a rotina não precisa ser um problema para o seu relacionamento. Não precisa. Que rotina é diferente de monotonia. Perfeito. Né? Monotonia é você fazer as mesmas coisas da mesma forma todos os dias. Exatamente. E aí vai ficar chato. Muito. Até mesmo aquilo que você mais gosta fica chato. Até o que você mais gosta fica chato. Entendemos que a intimidade do casal é muito importante nesse processo. Entender as necessidades individuais de cada um nesse processo é muito importante para vocês construírem e irem adaptando também uma rotina que funcione e que faça sentido para vocês. Com certeza. Né? Porque a gente até teve o podcast aqui com a doula e com a enfermeira. E aí você vê que às vezes a necessidade, vamos lá, uma mulher pós-gravidez. Às vezes a necessidade emocional dela seja absurdamente maior do que a necessidade física. Sim. Entende? Só que se o parceiro e ela têm uma intimidade física muito grande antes da gravidez, e o cara ele não entender que talvez exista essa mudança de pensamento nela, ele vai já, não, vou ter que satisfazer minha esposa pela necessidade física, tipo, forever. Ou porque ele tá precisando. Ou porque ele tá precisando, tipo assim, não, vamos. Mas calma, cara, relaxa. Nesse momento aqui, talvez a melhor coisa que você possa entregar pra ela seja o ombro pra ela dormir, porque ela tá morta. E aí você começa a entender que as necessidades físicas e emocionais, elas vão mudando conforme a música do casamento vai mudando, do relacionamento vai mudando. E vocês serem aptos a perceber isso é sensacional. Bacana. Então percebam isso. Qual momento vocês estão nesse momento? Qual momento o seu parceiro ou seu parceiro está nesse momento? Sim. Isso vai ajudar. Então sempre se perguntar o que essa pessoa está precisando. Sim. Antes de repente já ir oferecendo uma solução. Perfeito, pode ser. Porque às vezes, e às vezes a gente traz uma solução que a pessoa não quer, isso te causa uma frustração muito grande. E invalidação também. Com certeza. Porque você sente que você não está sendo ouvido. Exatamente. E aí você causa um problema tentando solucionar o outro problema. E aí complica, né? Exatamente. Ah, mas eu tô tentando, eu fiz isso. Tá, mas será que era isso de fato que você precisava ter feito? Uhum. Legal, parabéns, você fez. Mas era isso de fato que solucionaria o problema? Ah, não era. Então tá. Então também é importante quando a gente fala de rotina, entender que é esse processo natural que a gente falou e também conseguir olhar para esse outro para você conseguir ir adaptando essa rotina, né? Porque no início são duas pessoas que estão ali se conhecendo e tudo.
Com o tempo, estabelece uma rotina, mas aí vai ficando chato alguma coisa, e aí você vai adaptando. E aí chegam os filhos, em alguns casos, e aí adapta. E aí os filhos saem, adapta. Chega a aposentadoria, adapta. Exato. Então a vida, ela é uma eterna adaptação. E um problema que as pessoas imaginam, nossa, meu relacionamento caiu na rotina, é porque elas querem que continue igual como era no início. Uhum, sim. Quero voltar ao relacionamento como era no começo. Opa! Já é quando a gente opa. ouve isso, Quando né? eu escuto essa na terapia de casal, já é um indicativo assim, fala-me mais sobre isso. Uhum. E aí você vê, não, Rafael, eu queria voltar como era no começo. Tá, mas como que era no começo? A gente viajava, a gente fazia, a gente acontecia, não sei o quê. Tá, mas vamos lá, hoje vocês têm 3 filhos, você trabalha full time, você tem conta pra pagar, seu marido também, enfim. O que é voltar no início? Sim. Não tem como vocês voltarem a ter vida de adolescente. Uhum. E pensei num exemplo agora nosso sobre isso, que a gente está em um momento da vida de não fazer viagens grandes. E nós já fizemos viagens longas. Já, exatamente. E a gente está um tempo sem fazer viagens longas, porque o nosso foco hoje em dia é outro. Exatamente. E aí, só que o que nós fizemos? Viajar é algo que a gente gosta bastante. Então, qual foi a nossa solução? Fazer viagens curtinhas. Um final de semana, um dia. Um dia bate e volta. Né? Fizemos isso 2 vezes já. Uhum. Então, de ir para algum lugar legal, fazer alguma coisa legal e voltar para casa. Sim. Então, não é porque a gente não vai poder fazer uma viagem longa, como nós já fizemos, que a gente não vai viajar, que a gente não vai se divertir de alguma forma. Exatamente. Viagem longa que a Joyce está falando é assim, 1 mês viajando. Entende? Só para as pessoas terem uma ideia do que é uma viagem longa. Sim. Aí agora eu não posso viajar durante 1 mês, tá acabado o meu relacionamento. Sim. Poxa, vamos lá, vamos reestruturar. E é muito doido que tem É muito doido. É muito bacana porque tem um estudo muito legal da Medical Science, que é um estudo feito com um grupo controle de casais. E esse grupo controle de 32... Foram 16 casais nesse grupo controle, contra 16 casais que eles não participaram das intervenções. As intervenções eram feitas usando a terapia cognitivo-comportamental para casais, que, puxando sardinha, é o que eu uso para atender meus pacientes. E esse grupo controle, ele foi ensinado. Ele fez, o processo terapêutico durante um tempo, e o outro não. E aí, qual foi o resultado? O resultado, utilizando os protocolos de intimidade no relacionamento, utilizando várias estratégias da terapia, os casais que foram submetidos à terapia cognitivo-comportamental para casais, eles tiveram o melhor resultado no nível de intimidade, nível de comprometimento e nível de sensação de segurança no relacionamento, frente aos outros casais. E aí, por que isso aconteceu? Porque uma das estratégias da terapia com os casais é você reestruturar cognitivamente a percepção que aquele casal tem sobre o relacionamento que eles estão construindo. Então, a gente melhora a estrutura cognitiva do casal, a comunicação do casal e a percepção do relacionamento. Esses 3 pontos. Melhorando esses 3 pontos, dentro de resolução de conflitos, enfim, os casais que eles participaram do estudo e foram, ensinados, eles conseguiram sentir de fato e preencher, porque é documentado, é uma escala, tipo assim, de nível de satisfação de fato, eles botam de 1 a 7, bom, médio, tanto faz. Mas os casais, eles responderam, depois de um período que, cara, teve uma melhora absurda no relacionamento. E aí você vê que quando você coloca em prática e você faz de fato aquilo que precisa ser feito pelo seu relacionamento, as mudanças, elas aparecem, individualmente ou no casal. Então, assim, esse estudo ele é muito bacana porque ele mostra, assim, cara, existe a possibilidade de você melhorar isso, mas vocês precisam dar os passos nessa direção. E aí foi muito bacana, assim, lembrei dele agora. E aí é aquilo, você quer melhorar o suficiente para você mudar alguma coisa? Baita pergunta. Porque muitas pessoas querem melhorar, mas não querem pagar o preço para melhorar. E aí, só melhorar por melhorar não vai acontecer.
Ah, eu quero emagrecer, mas você quer ir pra academia? Não. Você quer fazer uma dieta? Não. Tá, então você não vai emagrecer. Exatamente. Eu quero melhorar meu casamento. Ah, mas você quer conversar com sua esposa sobre esses assuntos sérios? Não. Você quer parar de jogar e ficar apostando, perdendo dinheiro da família? Não. Você quer... Então você não quer. Exatamente. O ponto é esse. Admite pra você que você não quer. Porque você não quer. Porque se você quisesse, você daria passos pra mudar alguma coisa. Se você não tá dando, é porque você não quer. E aí o que a pessoa às vezes fala? Ah, terapia não serve pra nada, não sei o quê. Mas a pessoa tá fugindo da responsabilidade dela. E aí, o nosso papel ali é trazer essa clareza pro paciente, né? De, olha, será mesmo que você quer? Porque os seus comportamentos não dizem isso. Então, vamos lá, vamos entender isso mais a fundo. Por que você não está querendo enxergar isso? Né? Mas a gente precisa lidar com o real. Então, não dá pra gente culpabilizar alguém ou alguma situação. Igual a gente começou o podcast falando que as pessoas culpam a rotina. Sim. E a gente finaliza o podcast falando de que eu sempre falo que o todo é a soma de várias partes. Então, a culpa não é da rotina. A culpa é de várias coisinhas que não estão funcionando da forma que deveriam e estão causando vários problemas. E você junta tudo isso e coloca o problema em uma coisa só. E aí, se você faz isso, você não consegue resolver nada. Porque você não lida com o todo. Sim. Você lida com todas essas partezinhas. Exatamente. E que de pouquinho em pouquinho você vai solucionando, dando cada coisa ao seu lugar. Que aí muitas pessoas chegam à terapia, né? E eu falo isso abertamente, assim, com os casais. Eu falo, olha só, não vai ser fácil. Ah, mas Rafael, eu falei, cara, vocês estão há quantos anos brigando sem parar? 10 anos. Tá, você quer que em uma sessão de 1h30 eu sacuda aqui os, sei lá, qualquer coisa e vocês passem a ter um relacionamento perfeito? Não, não é assim. Se essa é a expectativa de vocês sobre esse momento que a gente vai ter juntos hoje, nem participa. É preciso pagar um preço, né? Exatamente. Dá trabalho. Dá trabalho. É isso que eu falo. Eu falo, olha só, nós vamos passar esse primeiro tempo juntos de 1h30. Depois a gente vai passar outro tempo juntos. E a gente vai começar a tocar em assuntos que vocês vão precisar melhorar. E eu vou precisar do empenho de vocês. E é aquela pergunta, vocês estão dispostos a fazer o que precisa ser feito para melhorar o relacionamento de vocês? Que é aquele momento que eu falo que um olha pra cara do outro. Porque assim, pô, se ele falar que sim, eu falo que sim. Se ele falar que não, eu falo que não. E aí? E aí, muitas das vezes, né, já teve caso do casal, tipo, não demonstrou essa firmeza e, de fato, não estavam afim. Mas quando o casal fala, a gente tá afim, eu falei, então beleza, essa semana vocês vão começar a fazer isso. Ah, legal. E aí as coisas começam a andar. Muito bom, muito bom. Excelente assunto. Parabéns, Rafael Soares. Muito obrigado pelo convite, Joyce. Muito bom estar aqui com você. Que bom, que bom. Espero que vocês tenham gostado desse assunto aqui que nós trouxemos para esse podcast. Se tiver algum outro assunto que você queira saber mais, coloque aqui nos comentários também. Algum tema que vocês gostariam de saber, alguma dúvida, né? Estamos aqui para auxiliá-los da melhor forma possível. Obrigada, Rafael, mais uma vez. Quem quiser me encontrar, gente, @hoje falamos de amor lá no Instagram. Pode me procurar, manda pergunta na caixinha. Todo dia eu abro caixinha lá, manda lá sua dúvida, seu questionamento, qualquer coisa, que a gente vai estar junto e vamos melhorar esses relacionamentos aí. Muito bom. Então, quem quiser me encontrar é na Joyce Ohana. Eu ia falar na Hoje Falamos de Amor. Joyce Ohana, então Ohana, Ohana. Estou por lá todos os dias falando sobre como se relacionar melhor para ter relacionamentos melhores. E estamos aí todos os dias. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Nos encontramos na próxima semana falando mais sobre relacionamentos. Tchau, tchau, meu povo. Fiquem bem. Tchau.